E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer novamente podermos estar juntos para estudar as obras de André Luiz. Em especial, estamos começando o nosso estudo pelo livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 29, a visão de Francisco. E no programa passado, nós continuamos comentando sobre o que a Narcisa fala com André Luiz, da causa da perturbação do Francisco, que é o excessivo apego ao corpo, né? Nós viemos comentando sobre isso, porque é um assunto que com certeza vai diretamente a nós todos, que é o apego, e tem o excessivo apego. Até que ponto a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Nós que somos ainda espíritos muito desequilibrados, quase todos nós aqui na Terra. E ela comenta com ele que ele queria firmemente levantar o corpo. Ele queria, desencarnado, ele queria levantar o corpo. E ele não se conformava com aquilo. O corpo é meu, que história é essa, né? E aí Cuidei dele. Tá o império da ilusão. E o André Luiz coloca, ela fala para o André Luiz, o André Luiz coloca para a gente, da ilusão, a palavra ilusão, porque é uma ilusão. Ilusão porque não é nosso. É emprestado, nós temos que botar essa ideia na nossa mente. Por isso a importância, novamente frisando nos programas anteriores, a gente vem falando nisso, da leitura, do estudo, porque isso nos faz raciocinar e meditar, e através da meditação, mudança de comportamento, de acordo com o esforço de cada um, é claro. Eu, por exemplo, sou muito preguiçoso nesse esforço, mas nós temos que, não podemos desistir. Então essa ilusão que ele tem, que todos nós temos, é meu corpo, é meu carro, é minha mulher, é meu, não é nada nosso, não é. Meu filho também não é todo mundo de Deus, tudo é propriedade de Deus, Ele é o dono. Existe um empréstimo, o que é nosso realmente é o nosso pensamento, é onde reza realmente o nosso livre-arbítrio. A realidade da nossa propriedade está no pensamento, que depois de milhões e milhões de anos, passando pelos estágios mineral, vegetal e animal, nós adquirimos o pensamento contínuo agora como um hominal. E através desse pensamento contínuo, a gente vem evoluindo o seu raciocínio e adquirindo maior percentual de livre-arbítrio daquilo que vamos pensar. Não é? Então essa aí é a ilusão que ele tinha. E ela diz, né, tá o império da ilusão em que viver, quer dizer, o que estava imperando constantemente nele é a ilusão. Nós temos essa ilusão também, mas não pode imperar, tomar conta da nossa vida, nós temos que raciocinar sempre. E ele ficava com medo com a ideia de enfrentar o desconhecido, porque ele não conhecia. Nós lemos aqui a questão de número 165 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos se o conhecimento do espiritismo exerce a influência, podemos repeti-la, sobre a duração da perturbação, quando desencarnarmos. E os espíritos respondem a Kardec: influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia essa situação. Então, aqui ele diz, a ideia de enfrentar o desconhecido, isso já não vai comportar para nós espíritas, aqueles que estão nos ouvindo, que têm o conhecimento do espiritismo, porque isso não é desconhecido mais. Mas a resposta continua, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Se nós temos o conhecimento, continuamos com o mesmo comportamento do excessivo apego, vai continuar. E ela continua aqui dizendo que não valeram os socorros das esferas mais altas. Quer dizer, foi pedido socorro, Tereza, às esferas mais altas, não ficou ali só na enfermaria, nos passos dela. Esferas mais altas, mas não valeram esses socorros dele, enquanto ele andava no umbral, exatamente, socorro esferas mais altas. Por fim, por fim, no final do sofrimento, olha a situação, gente, que nós vamos continuar ali agora, né? Por fim. E é aí que nós vamos continuar, né?
Porque ela diz que ele fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Fechava a zona mental. Ele não exercitou isso. E a morte, que não existe na sua palavra significando que termina tudo, que não há término, há sempre continuidade. Se ele fechou a zona mental para qualquer esclarecimento, porque ele não queria procurar o esclarecimento enquanto estava encarnado. Então, continua, não é? E aí vamos continuar. Ela continua assim. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou no túmulo tomado de horror. E aí nós temos outra lição da bondade divina, que permite esse sofrimento. Você imagina você olhando o seu corpo sendo carcomido pelos vermes. Quem já teve a oportunidade de ver algum filme de alguém sendo tirar um corpo, um cadáver, aquelas coisas, e ver aqueles vermes, é aquilo ali mesmo que está no corpo. E ele viu isso. Imagina você vendo. Viu e sentiu. Isso, e sentindo. Olha, mas é isso que fez com que ele se afastasse, ó. Tomado de horror. Aí ele se afastou, saiu correndo, vamos dizer assim, tomado de horror. Quer dizer, é um sofrimento que trouxe uma bênção. E aí muitas vezes é o que nos acontece. Muitas vezes nos acontece na nossa encarnação sofrimentos de tal magnitude, vamos dizer assim, de tamanha magnitude que nos fazem nos afastar daquele comportamento que nós tínhamos, que nos faz refletir. Então ele está aqui, o Francisco, está vendo esse sofrimento, vermes carcomindo o corpo tão querido dele que ele se afasta de horror. Então, pelo menos se afastou, já facilita o trabalho dos espíritos. E ele sentiu porque os fluidos vitais não foram totalmente dispersados. Porque no livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vê que na desencarnação de Dimas e dos outros também, essa equipe de trabalhadores que ajudam na desencarnação, eles tiram aquele fluido vital ainda restante no corpo e dispersam. E no caso do Francisco, provavelmente ele não aceitou essa ajuda, ele ainda estava imantado, vamos assim dizer, ainda havia uma corrente ali entre corpo e perispírito. Então o verme atacava o corpo, ele sentia no perispírito, porque ele ainda estava, é o que acontece com os suicidas. Como os suicidas, esses laços fluídicos são quebrados, ainda fica uma circulação entre o corpo e o perispírito do suicida, por isso que o suicida também sente, o suicida no caso direto, porque a nosso ver, o Francisco é um suicida indireto. Mas o direto também sofre a mesma coisa. Ele sofre a sensação dessa decomposição cadavérica, porque os fluidos ali ainda continuavam circulando entre o corpo e o perispírito, porque não houve, assim vamos dizer, o desatamento dos laços. Foi, no caso do suicídio, há uma quebra. Né? No caso desse rapaz, ele fala que foi um desastre, foi uma coisa também violenta. Então, por isso que ele está vendo e sentindo os vermes roer o corpo dele. Olha, é muito triste isso. Allan Kardec, no livro, na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte da obra, capítulo 1, ele já começa assim, o porvir e o nada. Só um trechinho do primeiro item que eu vou ler. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então Kardec começa, como sempre, na sua genialidade, com um raciocínio lógico. Ele começa questionando e tal, ele vai abranger esse capítulo número 1 do Céu e Inferno. Muito bom. Então, quem começa a ler aqui, raciocinar, e aí vê que realmente a continuidade da vida, e através da mediunidade, não só nas obras básicas, é claro,
que nós temos o aprendizado primeiro, mas da mediunidade, principalmente de Francisco Cândido Xavier, nós temos os livros nos provando a existência do mundo espiritual e principalmente nos dizendo o que devemos fazer, né? Porque é o que o Francisco não tinha, o seu conhecimento, esse conhecimento. Estamos no... Começou... Né? Porque ele foi expulso. Aí ele, né, tomado de foi horror. Expulso e tomado de horror, se afastou, né? Não teve jeito. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral, porque estava perturbado, totalmente desequilibrado, pensando só na questão do corpo. Ele não deixou de pensar, foi expulso, mas não deixou de pensar. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Então, nós temos que ver, Tereza, essa questão aqui... A intercessão novamente. Da intercessão, que nós vimos anteriormente, segundo caso. André Luiz, o primeiro... O próprio André Luiz, o primeiro. E então, agora... isso não é, como a gente diz, gente, peixada. Não é isso. Isso é colher os frutos que você semeou. No caso aqui, olha que eles falaram, os seus pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais. Para alguém possuir crédito espirituais numa colônia, é necessário que ele tenha trabalhador fiel, adquirido esses créditos no comportamento dele enquanto espírito encarnado, vamos dizer assim, no seu comportamento. Resignação, não é? Com disciplina e etc, etc. Então, isso adquire crédito. Aí ele pôde pedir o filho. Foi permitido ao Francisco ir lá nessa situação. O Francisco não está numa casa de frente para o Passo das Águas, lá descansando. Não está. Ele está na enfermaria junto com outros. E isso também não garante a permanência dele. Exatamente o que eu ia falar. Não, o que vai garantir a permanência do Francisco é o Francisco, como ela disse antes. Quem vai curar é ele, não é outro. Por quê? Temos vários exemplos disso em várias situações. Espíritos que foram tão queridos pelos pais na Terra, mas estão numa situação ruim, e os pais não conseguem tirar eles de lá. Porque quem tem que sair da situação é a pessoa. No livro, o livro Libertação, o personagem, um dos personagens, que deve ser o principal, que é o Gregório, é o chefe das trevas, a mãe dele, que foi mãe dele há séculos atrás, na Idade Média, a Matilde, ela está esperando há mais de 300 anos uma oportunidade de se aproximar dele. Se aproximar mentalmente. E ela começa a conseguir agora. Não porque ele está ficando bonzinho, não é isso não. É porque ele já está cansado de fazer o mal. Aquilo já não está dando satisfação. O exemplo lá. O que eu quero dizer com isso? Ela consegue fazer com que uma missão vá lá e o resgate pela conversa. Não é resgatar e tirar. Pela conversa, para que ela possa ter oportunidade de falar com ele, ela vai vir reencarnada com ele. Quer dizer, são essas situações que acontecem. Porque muitos que conviveram conosco, que nos amam e continuam, que nos amaram e continuam nos amando, estão em esferas superiores. E nós estamos aqui, e estão torcendo por nós. E eles intercedem por nós, sim. Mas quem nos tira dessa situação ruim, somos nós. Isso. Sempre assim. Aí continua. E rogaram, possuem aqui grandes créditos espirituais, e rogaram sua internação na colônia. Como o Marco colocou, que isso não garante a permanência dele o tempo todo na colônia, porque quando ele tiver alta, né, isso se ele conseguir uma alta lá da enfermaria, ele vai decidir se quer continuar na colônia ou não, porque na colônia a gente viu que há um pacto. Todos na colônia devem trabalhar pelo menos 8 horas, todos na colônia devem se comprometer em pensar no bem de todos, agir no bem de todos. Então, nem todos conseguem se habituar a viver numa colônia espiritual como o nosso lar. Então, essa ajuda, essa intercessão que o Francisco obteve,
não garante a sua permanência na colônia. É apenas um socorro no momento emergencial, porque Deus é Pai e, como Jesus nos ensinou no seu Evangelho, granjeai amigos com as riquezas das vossas injustiças. Então, os pais dele têm esse crédito em nosso lar, porque muito doaram para a colônia. E se pediram, porque já são espíritos superiores, sabem pedir. Eles sabem pedir. De maneira nenhuma eles pediriam algo que o filho não tivesse pronto para dar. O Marco não falou o exemplo do Gregório e da Matilde? Ela há 300 anos o acompanha, mas só agora, depois de 300 anos, é que ela pede a intercessão do Gúbio, que é o mentor do André Luiz, para ajudar o Gregório. Então, ela só realmente vai pedir uma intercessão quando ela sabe que vai ter um bom proveito. No caso, os pais do Francisco são espíritos já algo evoluídos. Eles nem moram mais na colônia. A gente vai ver que eles não moram mais. Eles, daqui a pouco, né, nos próximos programas, a gente vai ver que o pai dele está numa condição muito elevada. Quando ele pediu uma intercessão para o filho, ele tem já a noção, a consciência de que o filho pode sim dar uma boa resposta, porque caso contrário, ele não pediria essa intercessão. Não pediria, exatamente. Porque a Matilde, ela não pediu 300 anos antes, ela esperou 300 anos, o Gregório já estava com sentimento de tédio quanto ao mal praticado, ele já estava se cansando de fazer bobagem, aí ela pede a intercessão do Gúbio. Porque senão a gente pode achar que é pechada. Não é, isso não existe. Isso não existe. Sabe por que não é? Uma lógica. Olha, o raciocínio lógico. Todos nós somos, a nossa encarnação, os Espíritos nos dizem que todos nós, as nossas encarnações, elas estão, nós estamos ligados, tutelados a alguém. Algum instituto, alguma colônia, algum posto de socorro, nem que seja lá nas trevas, no meio das... Mas alguém tutelou a nossa encarnação, alguém avaliou. O Divaldo conta numa palestra que ele viu o documento que ele assinou, tutelado da onde ele veio, compromisso. Ele contou isso algumas vezes. Quem é o avalista Quem é o avalista dele? Todos nós temos uma avalista. Todos nós somos tutelados. E nós somos todos na Terra tutelados de quem? Jesus. De nosso Senhor Jesus. Então não existe essa questão de pechada, não existe isso de interferência, porque todos nós, no que nós temos, no que nós somos tutelados de alguém, esse que nos assinou a nossa promissória, vamos dizer assim, ele é evoluído, porque tem que ser. Como é que alguém que não é evoluído vai tentar me tutelar? Fica enrolado. Se for alguém igual a mim, danou. Se é cego, ganhando cego, os dois caem no buraco. Não é assim. Então, todos nós o somos. Todos nós na condição nossa. O que acontece, muitas vezes, é que nem os nossos queridos que são superiores conseguem nos tirar. Livro Obreiros da Vida Eterna. Há várias situações ali que os espíritos Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz, que os espíritos fazem incursão em regiões tenebrosas, falam e eles respondem de lá com malcriação, com deboche, não querem sair daquela situação. Muitos querem, mas muitos não querem. Poucos querem, mas muitos não querem. Então, isso... E são tutelados do mesmo jeito, mas a ajuda vem sempre. Então, olha, esse caso específico que a gente gosta, vez por outra, de falar, suicida. O suicida, será que ele não é tutelado? Será que ele não é filho de Deus? Claro que ele é. O comportamento dele que foi mais rebelde, muito rebelde. Ele vai atrasar o lado dele mesmo. Tanto é tutelado que no livro Memórias do Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, é relatado ali a existência de uma instituição chamada Hospital Correcional Maria de Nazaré, criado por Maria, mãe dos mais infelizes, a nossa mãe,
para aqueles mais infelizes, vamos dizer assim, que vão atrasar mais a sua caminhada, que são os suicidas, criados por ela, tutelados dela. Quer tutela melhor do que ela? Então, tutelados dela. Agora vai lá ver o comportamento de alguns deles, personagens do livro. Nem todo mundo segue as regras, porque o Francisco, ele está aqui, foi tutelado, e ele vai dizer aqui que trouxeram os samaritanos quase à força. Ele não queria entrar, ele queria o corpo. Mas houve, a gente pode subentender aqui, Tereza, que houve uma avaliação da espiritualidade maior para que o Francisco entrasse na colônia, na enfermaria. Sim. Porque ia haver um progresso de melhora, como está acontecendo. A gente está vendo o progresso de melhora nele. Me deu paz, puxa, agora eu estou melhor, graças a Deus. Já está melhorando, de vez em quando ele tem ainda as alucinações, mas já está. Isso é visto antes. Eu lembrei que no Evangelho a gente tem o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que intercedia nas doenças das pessoas, intercedia. Ele curava, mas o que ele falava depois? Você está curado, mas vai e não tornes a errar, a cometer os mesmos erros, para que não te aconteça coisa pior. Então, Jesus intercedia por nós, claro, intercede até hoje, mas o trabalho de mudança verdadeira, de cura real, é nosso. Então, para a gente não entender isso aqui como uma pechada para o Francisco, né, como se diz, o pai e a mãe, eles intercederam, né, pediram a colônia, eles já sabem como pedir e fizeram como Jesus, eles sabem, né, do que vai acontecer, que de agora em diante eles deram aquele passo inicial, colocar o Francisco numa enfermaria para começar o tratamento, mas quem tem que tomar o remédio é o Francisco, quem tem que realmente se ajudar é o Francisco. Quem visse Saulo de Tarso perseguindo os cristãos, é só ler o livro Paulo e Estevão. Quem não soubesse da história, imaginemos, fazendo uma força para imaginar, e visse Saulo de Tarso naquele comportamento de perseguir os cristãos, ele prejudicou centenas de famílias em Jerusalém, mas muita gente. Ele prejudicou muito. Quem visse aquele homem perseguidor, cruel, ele é uma pessoa cruel, veria nele o vaso escolhido por Jesus, logo adiante, para pregar a mensagem do Evangelho, sem ele não ter. Mas Jesus viu, entendeu? Então essas visões que vai acontecer são propriedade de espíritos mais esclarecidos. E é claro que Jesus é o concurso, não é? Então nós vemos na figura de Paulo um grande exemplo disso. Um egoísta apegado, enraizado à lei, aos seus costumes, e não estava todo mundo errado, só ele que estava certo, se transformou, mas a transformação foi o quê? Dele. Foram 6 anos de isolamento. 3 no deserto e 3 na tecelagem. Então, ele que se transformou. Então, o trabalho de transformação do Francisco, como a Narcisa falou, vai ser do Francisco, como é o nosso. O guia ajuda, mas o trabalho é do Marco Antônio e da Tereza e todos nós. Por isso que a gente é espírito muito preguiçoso ainda, mas nós vamos melhorar. E Jesus, como não usa de violência, os espíritos superiores não usam de violência, eles usam o tempo. Paulo tem uma frase muito boa que o Divaldo tem uma palestra dessa. Deus não tem pressa. Não, Deus tem pressa, mas não é apressado. Bom, estamos terminando mais um programa, graças a Deus. Agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, que os bons espíritos, em nome de Deus, possam estar nos vossos lares e que Deus e Jesus possam continuar nos amparando nos nossos bons propósitos de melhoria e que tenham misericórdia de toda a humanidade, que vivemos dias um pouco mais atribulados, mas tenhamos a certeza de que Jesus continua no controle da terra, abençoando a todos nós, apesar de todos os nossos equívocos. Muita paz, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.